parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Estamos no tempo do Advento. Você sabe a importância desse tempo para a igreja? O Advento é o primeiro tempo do ano litúrgico que antecede o Natal. E para nós católicos é um tempo de preparação, de alegria e de expectativa, onde esperamos o nascimento de Jesus Cristo. Mas também podemos viver o arrependimento, promover a paz e a fraternidade. E no programa Parte de Nós de hoje, queremos falar sobre esse tempo tão rico em símbolos para a nossa igreja, mas também resgatar a essência do verdadeiro significado do Natal, que acaba se perdendo a cada ano por conta do consumismo e do afastamento da igreja. Antes, quero mandar um abraço carinhoso aos queridos que nos mandaram mensagens nas últimas semanas. Ao Walter Aparecido de Souza, de Atibaia, São Paulo, Ivanete Rodrigues de Lima Pereira, Porto Velho, Rondônia, Cleidiane Ferreira dos Santos, Cuiabá, Mato Grosso e Sérgio Serpa, do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos orar por você, por sua família e por todas as suas intenções. E você também pode mandar o seu pedido de oração em nosso WhatsApp, que é o 11 99665 5599. Sejam sempre bem-vindos ao Parte de Nós. O tempo do Advento é mais que uma contagem regressiva para o Natal. É um período de preparação e esperança. Durante 4 semanas somos chamados à reflexão, oração e penitência. Aguardamos e fazemos memória não apenas a chegada do menino Jesus, mas também a vinda gloriosa do Salvador. Um convite para renovar a fé e nos preparar para o verdadeiro significado do Natal. A respeito do Advento, nós temos na história da Igreja, na origem da realidade do Advento, nós já temos algumas notícias a respeito ali do século IV até o século VII, mais ou menos, onde o Advento já tinha uma característica e essa característica durava inclusive não somente 4 semanas como hoje, mas durava 6 semanas. Ele foi passando por uma evolução também dentro da sua teologia. E naquela época nós temos e estamos aqui no período ainda dos padres da igreja, e os padres da igreja davam ao Advento um caráter ascético, de crescimento espiritual. Inclusive era vivido também o jejum e a abstinência, porque os primeiros padres da igreja davam ao Advento quase que o mesmo valor, chamavam até de uma segunda quaresma. Então essa era a forma inicial da compreensão do Advento. Para o cristão, esse é um convite à simplicidade. É tempo de cultivar a paciência, praticar a caridade e espalhar o amor ao nosso redor. O verdadeiro Advento nos convida a viver a mensagem do Natal em nossas ações diárias, preparando nossos corações para a chegada do Salvador. O caráter, então, principal do Advento é a visão de uma vinda definitiva de Jesus. Então esse caráter ele foi estipulado, é entendido pela igreja, que é aquela dimensão escatológica, da visão do fim último. Por isso que na liturgia, inclusive, nós usamos muitas leituras a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois temos a preparação do Natal, que também é uma vinda de Jesus, que é a preparação de Jesus que vem como menino, ou seja, da vinda de Jesus na revelação, o verbo que se torna carne. Sem perder nunca a dimensão também pessoal, que é a preparação que cada um de nós vive para o nosso encontro pessoal. Por isso as leituras também nos questionam a respeito disso, estamos preparados e pedem que nós possamos preparar o caminho do Senhor. A nossa vida ela começa a partir do momento que Jesus nasce. E é um tempo de recomeçar de tudo aquilo que a gente não viveu durante todo o ano. O nascimento de Jesus é esse tempo de nós unirmos a nossa vida, as nossas escolhas, a partir desse nascimento de Jesus, né? E o nosso olhar para Deus, né? A nossa união com Deus. Então, o nascimento de Jesus, para mim, é
essa união com Deus, esse tempo de renovo, de recomeçar a partir do olhar de Deus. Nesse tempo vem muito para mim a palavra kenosis, né? Que é esse esvaziar-se, né? Então eu quero pedir mesmo essa graça de no advento cada vez mais me esvaziar, né? Para que quando ele entrar, ele conseguir preencher tudo que ele conseguir, tudo que eu permitir ele preencher em mim. O mais importante para mim nesse Natal é anunciar o menino Jesus que vem, mas com o Salvador da humanidade, né? Então, uma criança tão pequena, Jesus, mas que tem tamanho poder que é salvar cada um de nós. Durante o Advento, então, nós temos vários sinais e o maior de todos os sinais do Advento é claramente as leituras que na liturgia vão nos preparando para essa realidade. Mas tem um símbolo que é muito importante, nós sabemos que na igreja, e a Igreja Católica de uma forma especial, ela tem toda essa questão da simbologia, por isso nós temos a famosa coroa do Advento. E uma curiosidade é que a coroa do Advento, ela tem origem na igreja luterana. Então, um pastor luterano, em 1839, ele começou a preparar como se fosse uma roda de carroça, onde ele ia colocando velas, porque as crianças perguntavam para ele, quando é o Natal? Quando é que é o Natal? Então ele preparava, eram 24 velas, ele colocava lá todos os dias até chegar o dia de Natal. 4 velas maiores, então daí você já vai entendendo a origem de como isso ia acontecendo. Então ele ia mostrando dessa forma para catequizar as crianças. Cada símbolo nos guia na contemplação, preparando-nos para celebrar bem o Natal, que ao contemplarmos esses elementos, possamos mergulhar na riqueza espiritual do Advento. É claro que depois essa simbologia faz muito mais sentido para nós, na Igreja Católica, e depois no ano de 1925, nós temos uns primeiros relatos a respeito da coroa do Advento na cidade de Colônia, em 1930 em Munique. Então, tudo isso passou também a ter uma força muito maior com o movimento litúrgico que aconteceu na história da nossa igreja. Porque aí começou-se o reforço que tinha a respeito dos tempos litúrgicos. E tudo isso começou a brilhar de uma forma muito mais clara para a igreja, e a coroa do Advento começou a tomar essa dimensão de nos ajudar a nos preparar para a realidade da vinda de Jesus. Eu tenho tentado, neste tempo do Advento, me esvaziar, para preparar como se o meu coração, como se eu mesma fosse uma manjedoura que receberia o menino Jesus. Então tenho tentado me esvaziar das coisas ruins, tenho me tornado pobre para mim mesma, para receber Jesus. Quando nós vamos falar na Igreja Católica de simbologia, isso é uma conversa infinita, porque isso a gente vai olhando ao redor do tempo e a gente vai percebendo várias coisas, vários símbolos que vão dando cada vez mais sentido àquilo que a gente crê. Dentro da coroa do Advento, eu acho que eu posso destacar 3, que são, acho que, os mais importantes dessa realidade. O primeiro deles é a coroa, ela é feita daqueles ramos verdes. Lembremos que a origem dela é europeia. E nessa época, na Europa, é inverno. Então, normalmente você não tem uma folhagem verde. Então, você tem aquela folhagem verde para mostrar, existe uma vida, existe um sinal de esperança que está nascendo. A segunda realidade é que é um círculo. E o círculo, dentro da Igreja Católica, nós sempre temos a ideia de aliança. Nós temos o sinal da eternidade, uma coisa que não tem começo e uma coisa que não tem fim. Também isso, a aliança de casamento, né? Então vários símbolos que estão ligados a essa questão do círculo. E, claro, o mais forte de todos na coroa do Advento é a vela, porque as velas, elas são essa luz, que é o próprio Cristo, que está vindo. Então, a primeira vela acesa, a segunda, a terceira, a quarta vela, e Ele que vem, que Ele que é a luz da nossa humanidade. Eu estou me preparando para que meu coração esteja um coração pronto, um coração preparado, assim como uma terra que ela é arada para receber uma nova semente. Eu tenho me preparado assim para o Advento, né? Pedindo para que Jesus possa nascer em mim, pedindo para que eu possa viver isso numa forma concreta, né? Não só de uma forma espiritual, como ela é necessária ser vivida, mas verdadeiramente com concretude. Então eu quero que meu coração esteja pronto para recebê-lo, para receber aquele que vem para trazer a vida. Então tenho me preparado, tenho feito memória dos natais que já passaram, dos outros adventos, para que não seja só mais um, mas para que seja o Natal mais especial da minha vida.
Natal é o momento em que o nosso coração se enche de alegria por celebrar o nascimento do menino Jesus. Mas também é uma época em que podemos recordar e dar vida às nossas memórias, lembrando o que mexe conosco nessa época. Acredito que seja assim para muitas pessoas, e não é diferente com os jovens da formação lá da Aliança de Misericórdia. Quero aproveitar e agradecer ao Edson Holanda de Brasília, Distrito Federal, e a Fernanda de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e também a Beatriz de Maceió, Alagoas, e a Vera de Aracaju, Sergipe. Deus os abençoe. O Natal, mais que uma data, é um tempo de memórias afetivas. As luzes, as canções e os aromas nos envolvem em nostalgia. É um momento de encontros familiares, sorrisos compartilhados e a celebração do amor que transcende as diferenças. No calor dos abraços e na partilha de momentos especiais, descobrimos a essência do Natal. Para mim, a lembrança mais significativa do Natal, acho que foi no Natal de 2019. Acho que era um Natal onde eu estava vivendo um processo muito bonito de conversão, onde Deus estava me guiando a passos mais concretos na fé. E ali a gente se reuniu com a família toda, que é normal de uma família mineira, reunir todo mundo ali para fazer uma ceia, também de ir na Santa Missa. E foi uma experiência muito bonita, porque eu estava vivendo o Natal de uma forma com mais fé. E eu, por estar ali com essa experiência, acabei também, como ia ser na minha casa, o momento de Natal, fazendo com que todos os detalhes transparecessem mesmo a chegada do menino, Então, quando eu organizava as coisas, fazia uma playlist ali do Natal, pegando músicas bem bonitas, coisa que era diferente, porque antes a gente fazia o Natal com música mundana e tudo mais, para a gente estar ali se reunindo, E naquela vez eu sentia que algo tinha nascido diferente também em mim, E ali no momento da ceia a gente se reuniu para fazer um momento de oração e ali após a bênção, a gente se abraçava. Eu via tantos tios assim emocionados, depois daquele momento, se abraçando, alguns pedindo perdão para outros, enfim, eu senti que foi um momento mesmo de contemplar Jesus vivo ali no nosso meio. A memória mais afetiva que eu tenho é todos nós juntos na mesa jantando, e a gente fazia aquela mesa montada e a gente dizendo, me passa esse, e a gente ia se servindo, a gente ia se ajudando, Então, assim, fica muito forte poder saber e poder lembrar que mesmo em meio a tantas dificuldades que a gente vivia durante o ano, na nossa família, a gente estava junto, estava unido ali, mesmo com tudo que a gente viveu. Então é muito afetivo para mim poder lembrar, da gente cozinhando junto, da gente fazendo tudo juntos, A gente preparava tudo juntos. A gente costumava ir na missa, e aí voltava para casa, se ajudava um pouco, ficava todos juntos ali. Então não há memória mais especial para mim, afetiva, do que estar junto, Estar unido como aquilo que o Natal representa para nós. Minha memória mais bonita de Natal foi em 2015. Entre 2015 e 2016, minha bisavó tinha acabado de falecer e a minha família sempre passou o Natal junto. Só que nesse Natal, por conta da tristeza do falecimento da minha bisavó, muitos familiares não queriam passar junto, cada um queria ficar num canto, mas a minha avó insistiu muito e a gente teve que ir até o interior de São Paulo para ir passar o Natal junto, porque meu bisavô também estava debilitado. E eu acho que foi o Natal em que a gente mais conseguiu se conectar como família, todos os primos da minha mãe, toda a família materna conseguiu se conectar muito. Foi uma memória muito marcante, porque apesar da tristeza da família, apesar de todos os empecilhos, a gente conseguiu se conectar como família. São sorrisos que se tornam fotografias vivas, abraços que aquecem o coração e instantes que perduram para sempre. É tempo de reunir a família, compartilhar risadas e criar histórias que ficarão gravadas em nossos corações. O Natal me traz a lembrança da família planejar. A nossa família sempre planejou onde nós iríamos nos reunir, qual seria o cardápio da nossa noite, onde nós iríamos para a missa. Então, a lembrança que eu tenho assim é uma lembrança de um dia quando eu era adolescente, que eu resolvi fazer um bolo para Jesus. E eu disse que era aniversário dele e eu queria fazer um bolo para ele. E a minha mãe deixou eu fazer um bolo, só que eu não sabia fazer bolo. E quando eu fiz esse bolo, eu fiz um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate e recheio de coco. E foi a primeira vez que eu fiz um bolo e ele prestou. Minha mãe falou que quando eu decidi fazer o bolo, ela achava que não ia dar certo e que ela pensou em comprar um bolo, porque eu queria dar um bolo para Jesus nesse dia,
E só que foi o meu primeiro bolo que deu certo. E quando a gente cantou parabéns à noite e eu falei que eu tinha feito bolo, todo mundo falou que era um milagre de Natal, porque eu nunca tinha feito um bolo e eu não sabia fazer bolo. Na época eu não entendia o que era o Natal. Para mim era o aniversário porque todo mundo falava que Jesus estava nascendo, né? E eu ainda não tinha nenhuma experiência com Jesus. Então eu achava que o Natal era o aniversário dele. Depois, quando eu tive experiência com Deus, a minha conversão, eu entendi que o Natal não tem esse sentido, que na verdade o Natal é o nascimento do Cristo em nós, né? O renovo da nossa esperança, o renovo do amor, realmente esse tempo de gratidão e de amar mais Ele. Mas assim, é uma lembrança significativa para mim, porque na inocência, né, de uma criança, eu quis dar algo para Jesus e foi a primeira vez que eu consegui fazer aquilo. Para mim, uma experiência que eu tenho mesmo assim de Natal, quando criança, quando reunia toda a família, né, na casa de uma tia minha, sempre por volta do dia 24 a gente já se reunia na parte da tarde, e por experiência assim de família, todo mundo ia junto na Santa Missa, né, na paróquia que ficava perto da minha tia. E é sempre um recomeço, assim, de olhar o Natal como uma forma de amor. A gente, todo mundo é reunido junto, celebrando, um motivo sempre de louvar a Deus por tudo aquilo que foi feito, né? Então, sempre no Natal é um dia de muita graça na minha família. Natal me lembra meu pai, né? Porque era um tempo onde que nós sempre montávamos as árvores juntos, né? Então, sempre quando a gente buscava o pinheiro, é algo que sempre nos aproximava, né? Então, era sempre eu, ele e minha irmã. Então, a gente montava tudo junto. Então, brincávamos, conversávamos juntos. Então, o Natal, ele sempre me remete a essa união da família, né? Foi o tempo, assim, que eu tive mais proximidade com o meu pai, né? Durante toda a nossa vida, era um período que a gente sempre se unia mais, né? Então, todas as vezes que eu me lembro do Natal, eu me lembro dele. Mesmo que hoje a gente não está tão próximo, essa é a época que me faz lembrar desse amor, né? Que ele tinha por mim, que ele tem por mim e que eu tenho por ele. No tempo do Advento, seguimos os passos que nos conduzem ao coração do Natal. Ao trilharmos esse caminho, compreendemos que a verdadeira celebração começa no interior de cada um, a partir de uma experiência verdadeira com o Senhor. Para mim, o mais importante nessa época é a gratidão. Realmente é todo um ano que se passou, todas as dificuldades que foram vencidas, tudo aquilo que a gente vivenciou de bom, de não tão bom, e realmente ser grato a Deus por tudo que Ele nos proporcionou, seja para nosso crescimento, seja para o nosso sustento, para realmente a gente ter uma vida mais feliz, ter um ano mais feliz. Então, nesse tempo, realmente o que vem ao meu coração é muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele me permitiu viver. Eu acho que o mais importante para mim nessa época do Natal é ter essa força de recomeçar. Eu sinto que sempre o Natal dá essa força para nós, né? Olhar para frente e ter mais esperança, porque a gente entra em várias experiências com a liturgia, vive várias experiências nas fraternidades, na vida familiar, que ilumina a gente, traz esperança de algo melhor. Então eu sinto mesmo que Deus ele dá essa graça da gente recomeçar com mais força, mais alegria, com muitas coisas positivas. O mais importante para mim é estar em família. Porque todos os natais é uma tradição, na minha família todo mundo se reúne. Às vezes a gente não consegue se reunir em nenhum momento do ano, mas no Natal todo mundo para tudo para estar em família, para poder celebrar o aniversário de Jesus, para estar junto. O mais importante para mim é voltar o nosso olhar para Jesus, né? Voltar a essa essência, né? Porque quando nasce uma criança na família, a gente sempre prepara tudo. Prepara roupinha, prepara o berço, onde essa criança vai ficar, né? E eu acho que preparar nosso coração para Jesus poder nascer, né? Então, voltar realmente o nosso olhar para o nascimento de Jesus, né? Que é essa criança que é o Filho de Deus, né? Então, voltar o nosso olhar para Ele. Neste caminho para o Natal, convidamos você a viver a experiência de uma boa nova. Mais do que organizar uma festa, preparar a celebração da esperança, do amor e da paz. E que a mensagem do menino na manjedoura ecoe não apenas nos presentes, mas nas boas ações que fazem a diferença e inspiram a construção de um mundo mais justo, fraterno e misericordioso.
queria dizer para as pessoas que mantenha sempre o olhar em Jesus, nesse tempo em especial, porque como eu já falei, né, Ele é o Salvador. Então, se eu olho para aquele que me salva, eu vivo dignamente como Ele me escolheu, como filha, como aquela que já foi salva, porque Ele veio. Desejo que esse Natal possa ser um Natal de muita alegria, de muita prosperidade, né, para a família, que seja mesmo esse verdadeiro significado, né, para recordar esse sentimento de simplicidade, humildade, através também do nascimento de Jesus, possa abundar na vida das pessoas. Maranatá, vem Senhor Jesus! Este é o grito que deve ser ecoado no nosso coração nos próximos dias. Estamos no tempo do Advento, à espera do Natal e do nascimento do menino Jesus. Vamos preparar o nosso coração para esse momento tão especial na nossa igreja, que celebra também a esperança de um tempo melhor com a presença de Deus. Nós queremos te ajudar a se preparar para o Natal. Aqui na descrição do vídeo e no card acima você encontra o link da plataforma Osana, onde estamos realizando um belíssimo retiro de Advento online e gratuito. Participe conosco, Deus te abençoe.